Oi, oi, minha gente! Tudo certinho com vocês? Uma vez mais, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Seguindo com as criações utilizando a coleção Lovely Collection da Janice Dark Art Papel, eu vou utilizar os papéis redimensionados no Silhouette Studio e farei hoje um remake dessa versão de mini álbum flipbook de bandeirola que eu fiz há alguns anos aqui no canal. E para começar, eu vou utilizar uma base de vinco para facilitar meu trabalho e em uma folha de scrap de 12 polegadas, eu criarei dois vincos centrais em 6 polegadas na vertical e na horizontal do papel, formando uma cruz. E a partir dessa marcação criada, eu irei seguir um dos 4 vincos e fazer um corte da extremidade do papel até o centro. E minha peça ficará desse jeito. Agora vou reforçar os vincos com a dobradeira e já marcá-los na posição em que o mini álbum ficará fechado. Primeiro eu fecho para a direita, depois eu fecho para cima e essa aba lateral esquerda eu vou dobrá-la para trás. E então eu desviro a estrutura do meu mini álbum para que essa aba que a gente dobrou seja a capa e ele abra dessa forma. E toda essa manobra é para que eu consiga deixar todas as dobras do papel em uma direção, porque eu vou cortar em bandeirolas a parte de baixo, onde primeiro eu faço uma marcação central e depois crio uma segunda marca a 5,5 cm da borda. A partir desse ponto, eu crio uma linha até as laterais do papel, formando essa bandeirolinha, e ela será cortada apenas nas partes onde não tem dobra do papel. Daí eu venho com uma régua ou estilete, ou você pode cortar com a tesoura e removo essa área marcada. Feito então o corte da bandeirola, está pronta a estrutura desse mini álbum flipbook em forma de bandeirolinha. Vou fazer a decoração dele, primeiro recortando um papel um pouco menor para fazer a capa e o fundo e outros papéis da coleção para decorar as folhas internas. No caso da capa eu cortei apenas 2 milímetros menor e esse daqui eu cortei meio centímetro menor e fiz um pesponto falso com canetinha nas bordas. E falando em pesponto, eu farei a decoração da capa e do fundo desse mini álbum com um falso pesponto, onde eu recortei redimensionando os papéis da coleção em quadrados de 2 centímetros para colá-los lado a lado, formando uma espécie de colcha de retalhos, para então dar início à produção do pesponto fake, que eu aprendi há algum tempo com a própria Janice. Para trazer um charminho a mais e um detalhe, eu vou fazer a colagem dos quadrados lado a lado na diagonal, mas se você preferir, vocês podem fazer a colagem em linha reta, que também fica super bonito. E então é só se divertir colando os quadradinhos, alternando os desenhos dos papéis, até preencher toda a página do projeto ou apenas a área em que você quer fazer esse efeito de falsa costura. Depois de colar grande parte da área, é só você recortar os excessos no verso e aproveitar esses pequenos recortes para preencher as lacunas que ficaram. E já fica uma gracinha apenas com a colagem dos recortes, né?
Mas para criar o efeito de patchwork imitando as costurinhas, eu vou usar uma caneta permanente para fazer as linhas do falso pesponto como se tivesse os quadradinhos unidos por essa costura. Ficando desse jeito a costura entre os quadrados para parecer que eles estão unidos por ela. E agora sim está pronto o nosso background de patchwork fake para decorar a capa e o fundo do nosso mini álbum. Agora eu vou criar os puxadores, todos em formato de balão. Para isso eu recortei 2 balões, um papel reciclado, e esse outro com um rabicho do balão para formar um sanduíche entre esses 2 recortes e assim trazer um pouco mais de firmeza para o nosso puxador. No verso do recorte do foguinho do balão, eu passei uma carimbeira dourada para dar acabamento e agora eu vou decorar os balões, o recorte dos balões, colando esses retalhinhos que eu recortei com a dimensão do papel também da coleção da Janice e fiz esses recortes para colar decorando os nossos balõezinhos. E olha só que gracinha que fica o nosso balãozinho todo decorado. Para dar acabamento e trazer um detalhe a mais de brilho, eu vou passar em volta um distress com uma carimbeira dourada, a mesma que eu passei no rabicho do foguinho do balão. No recorte que será o verso do balão, eu também fiz essa colagem e agora eu vou montar o balãozinho, iniciando a montagem do sanduíche, colando o recorte do rabicho no verso da primeira parte, na primeira face do balão. A segunda será colada na hora da montagem do álbum para dar acabamento. Agora eu venho com os recortes das folhas para decorar a parte interna do álbum. Para isso são necessários 6 recortes. Os outros 2 são a capa e o fundo do álbum. Concluída a colagem das folhas decorativas da parte de dentro do álbum, farei agora a colagem e montagem do fundo desse mini álbum junino. Então eu pego a folha decorada com o falso patchwork e antes de colar eu faço um distress nas bordas com a mesma carimbeira dourada que eu estou utilizando nesse projeto. Depois de acrescentado esse detalhe de distress, é só colar a parte do fundo para começar a montagem então da estrutura em si, que eu vou fazer o fechamento colando esse recorte dessa faquinha de corte da In Love Arts de passa-fitas para que eu possa passar essa rendinha e ela servir como fechamento do álbum. Uma vez passado a renda pelo recorte, eu vou passar a cola apenas nas extremidades do coração para que eu consiga ter mobilidade com a rendinha na hora de abrir e fechar o meu álbum. Antes de concluir o fechamento, eu vou montar a capa do álbum utilizando todos esses recortes aqui. O primeiro deles é esse varal de lua e estrelas, que eu fiz essa sobreposição de papéis, alternando os papéis laminados. E eu obtive esse recorte a partir do corte dessas 2 faquinhas, essa da Memory Box e essa outra aqui, onde eu fiz o recorte dessa lua maior, para que eu pudesse trazer um varal mais chamativo para o meu painel. O título do meu mini álbum, que será Festa Junina, eu recortei com uma fonte chamada de Candy Pop e fiz um deslocamento na silhuete para conseguir essa sombrinha com essas sobreposições de papéis. Recortei também com uma faquinha um coração com pesponto nesse papel holográfico. Para o subtítulo do projeto, eu carimbei o sentimento #Anarie, usando emboss quente branco com esse kit de carimbos da Lilipop chamado de Alfabeto 3. E ele é perfeito para carimbadas desses sentimentos menores, fica muito bonitinho.
E como detalhe final, eu vou colar esses 2 botões decorativos em forma de milho. Antes de iniciar a colagem dos elementos, eu vou criar um detalhe com esse giz metálico na cor prata para fazer uma espécie de raio de luz ao redor da lua, representando a luz do luar. E esse giz é bem legal de ser usado nos projetos, gente. Se vocês quiserem ver um review completo desse material, vou deixar o link nos cards para vocês conferirem. Agora, com o detalhe da luz do luar concluído, eu vou iniciar a colagem dos elementos. Para fazer a colagem dos botões, eu vou utilizar Glue Dots para agilizar o trabalho. E aqui no canal também tem um vídeo falando sobre os Glue Dots caseiros, que são essas gotinhas de cola que facilitam bastante a nossa vida, o nosso trabalho. E assim tá pronto o painel da minha capa. Agora eu vou fazer a colagem dos puxadores dos balõezinhos que a gente fez lá no começo, antes de fazer a colagem da capa. Esse primeiro puxador vai ficar aqui na parte da frente e os demais vão seguir essa ordem um embaixo do outro, respeitando o espaço do fechamento do mini álbum. Para colar, eu passo cola apenas em um ladinho do balão e faço a colagem. Depois disso, eu vou abrir o mini álbum e colar o outro balão decorado que a gente fez para estruturar e dar acabamento aos puxadores. O puxador seguinte será dessa segunda página, para que a gente consiga virar o mini álbum com mais facilidade. E eu fecho o mini álbum para que eu possa direcionar a colagem do balão, para que ele fique bem certinho embaixo do primeiro puxador e não empate também a fitinha de fechamento. Daí eu sigo o mesmo passo de abrir e colar o balão no verso para estruturar e dar um acabamento melhor. E assim eu farei também com o terceiro puxador, que ficará na terceira folha do álbum, para que facilite na hora da gente abrir, e faço a colagem seguindo os mesmos passos. E por fim, na última folha, eu colo o último puxador de balãozinho, respeitando a direção do anterior. Terminada a confecção dos puxadores e do painel, eu irei concluir o fechamento do álbum antes de colar a capa ao projeto. E para isso eu vou usar o mesmo recorte de passa-fitas que eu utilizei no verso, para que eu consiga deixar a minha rendinha correndo solta livremente. Então eu passo a renda pelo passa-fitas e na hora de colar eu também vou respeitar aquela padronagem de colar apenas as pontas do coração, deixando a parte central livre para que eu consiga correr a minha fitinha. Quando eu for colar a capa, eu também vou passar cola apenas nessa área externa, deixando essa faixa central sem cola para que a minha fita consiga correr de um lado para o outro. E vejam só que gracinha que ficou esse mini álbum junino, com esse fechamento de passa-fitas no verso e embutido na parte da frente, para que a rendinha consiga ter mobilidade e não impeça a abertura do álbum. Aqui na primeira e segunda folhas eu inseri algumas tags que tem essa aberturinha que você consegue encaixar uma fotografia, todas recortadas com papel vegetal, e decorei as páginas com os elementos do kit. Daí a gente segura no puxador de balãozinho
e abre mais uma vez o mini álbum para ser revelada a terceira e a quarta página. E estão vendo aqui a rendinha, por isso que é preciso que o álbum tenha essa mobilidade. Na terceira página eu coloquei algumas tags também do kit, e nessa quarta página eu coloquei um bolsinho lateral para inserção de fotografias. E abrindo o terceiro puxador, a gente tem acesso às duas últimas páginas, onde na quinta página eu coloquei esse envelopinho de papel vegetal, com o sentimento também do kit, fiz a decoração lateral dessa última página e inseri um outro mini álbum em cascata nessa parte lateral. Para fazer esse mini álbum, eu utilizei recortes dessa faquinha de corte também da In Love Arts e recortei essa duplinha de faquinhas com papel liso e outro com papel decorado da coleção. E assim ficou o resultado final da decoração desse projeto de mini álbum estilizado em forma de bandeirinha junina. E mais uma vez, aqui está a importância do fechamento com a fitinha parcialmente presa na estrutura. Ela garante a abertura do álbum por conta da sua mobilidade. E para fechar seu mini álbum, basta dar um lacinho que irá acrescentar ainda mais detalhes à sua decoração. E agora é só você rechear seu mini álbum com fotos e registrar suas memórias do festejo junino, ou ainda transformar esse albinho em um flipbook recheando ele de mimos. Eu espero que vocês tenham gostado desse modelo de mini álbum e dessa sugestão de uso de kits digitais. Se gostou, não deixe de deixar o seu like e de me contar aqui nos recadinhos. Eu vou adorar interagir com vocês. Gratidão mais uma vez a todos pela companhia. Te espero no próximo vídeo. Beijocas coloridas no coração de todos, gente. Tchauzinho!